A história de José do Egito é uma das sagas mais belas de todos os tempos. Um jovem sonhador, cheio de planos e ideais que foi traído, humilhado, acusado de algo que não havia feito, mas finalmente colocado entre os mais poderosos homens de seu tempo. Das tendas de Jacó para os poderosos palácios do rei do Egito. Uma biografia de tirar o fôlego, que poderia ser a história de cada um de nós. O que estaria passando na cabeça de José enquanto seguia acorrentado para o Egito? Muita coisa, imagino. Medo, apreensão, vontade de morrer e, o pior de tudo, sensação de abandono. De suas tragédias e vitórias, aprendemos que quando alguém lhe joga no abismo, não se preocupe. A caravana de Deus está a caminho. Para entender melhor os bastidores dessa história, a nossa equipe veio até 2 sítios arqueológicos do Egito, Tel Mascutar e Tel Adavá, que foram importantes cidades da época dos Ixos. Foi nessa região que viveu José do Egito, patriarca de Jacó e secretário particular de Faraó. Evidências. Temporada especial, Egito. Nos programas anteriores, nós vimos que se adotarmos uma cronologia que coloque Abraão em torno de 1800 a.C., a vida de José coincidiria, por essa cronologia, com o período em que os Ixos dominaram a terra do Egito. Os Ixos, só para lembrar, eram um grupo semita como os hebreus que invadiu o Egito e o dominou por mais ou menos 100 anos. Alguns pensam que o seu apogeu se deu através da guerra. Outros, através de uma infiltração pacífica que foi tomando espaço dos administradores de sangue egípcio. Eles já vinham infiltrando e se estabelecendo na terra do Nilo há muito tempo. Eram os mesmos que haviam penetrado a leste do delta no final da 11ª dinastia, 3 séculos e meio antes, e que haviam sido expulsos por Amenemhet no começo da 12ª dinastia. Mas agora retornavam com mais força, transformando Avares em sua capital. Pertenciam a diversas raças. Alguns eram sírios, outros beduínos árabes, e a maior parte deles havia vivido durante séculos no limite meridional da Palestina e a leste do delta egípcio. É provável que alguns dentre os Ixos tenham sido os ancestrais da nação judaica. Muitos dos seus chefes eram sheiks de tribos do deserto, como foram Abraão e Jacó. Eram também proprietários de grandes rebanhos de carneiros e de gado que chegaram até o Egito em busca de pastagem. A descoberta arqueológica demonstrou que, um pouco mais tarde, durante a 13ª dinastia, de 1783 até por volta de 1640 a.C., um grande número de asiáticos realmente entrou no Egito e ali se estabeleceu às margens do delta oriental até as proximidades da cidade de Heliópolis. Mas foi ali que eles conservavam a sua própria cultura. E foi entre a população local que os comandantes Ixos recrutaram seus soldados. Maabri Seshi, segundo alguns egiptólogos, poderia ter sido o primeiro faraó. Ele ou seu filho teriam conhecido pessoalmente José. Na história de José, o rei do Egito é denominado apenas o faraó, sem nenhum complemento nominal. Não há qualquer identificação que esclareça de que faraó se trata. Isso talvez se deva ao fato da Bíblia seguir de perto o costume literário dos próprios escribas egípcios. É que nos tempos mais antigos, anteriores ao 9º século a.C., o faraó era muitas vezes, mas não sempre, denominado apenas de o faraó, como se esse fosse o seu nome próprio. Mais tarde, porém, tal prática foi abolida por causa da confusão que ela criava. Então os escribas eram obrigados a denominar o nome do faraó todas as vezes que se referissem à sua pessoa. Novamente, a Bíblia obedece à mudança e, ao produzir livros posteriores a esse período, passa a identificar o faraó a que se refere. É o caso, por exemplo, do faraó Neco, mencionado em Jeremias 46, verso 2,
ou faraó Ofra, mencionado em Jeremias 44, verso 30. Esse é um outro indício de que a história de José não pode ter sido criada tardiamente, como dizem os defensores da alta crítica, senão ele seguiria o costume que havia na época do cativeiro da Babilônia e daria o nome do faraó, coisa que o autor sagrado não fez. Quem estuda teologia já está acostumado a esse tipo de nomenclatura. A expressão alta crítica refere-se ao nome de uma teoria documentária segundo a qual os livros iniciais da Bíblia procedem de 4 fontes ou documentos, fictícios, pois ninguém jamais os viu, datados de muito tempo depois de Moisés e cujas iniciais são JPDE, ou Javista, Sacerdotal, ou Priest, Deuteronomista e Eloísta. Através desses documentos, os críticos modernos baseiam uma suposta elaboração do Antigo Testamento. Segundo a tese dos críticos do Pentateuco, alguns editores anônimos juntaram informações desses 4 documentos, unificando-as para montarem o Pentateuco. Isto foi iniciado a partir do século IX a.C. e terminado com o chamado Código Sacerdotal, por volta de 445 a.C., no tempo de Esdras. Com estes e outros argumentos, a teoria documentária declara que a história bíblica é forjada e várias de suas narrativas, como a saga de José no livro do Gênesis, foram inventadas. São lendas produzidas pelos escribas e profetas para reforçar um ideal de centralização do poder político. O uso do nome de Moisés, nesse caso, teria sido escolhido para dar autoridade ao texto, sem que este, de fato, participasse de sua composição histórica. Porém, se tal teoria fosse verdadeira, toda a identidade judaico-cristã estaria seriamente comprometida, e por isto é importante verificar a procedência ou não de suas afirmações. A história de José também está repleta de sonhos e interpretações, e o principal deles parece ter sido o sonho de Faraó, interpretado pelo jovem escravo hebreu. Em seu sonho, Faraó viu 7 vacas gordas que eram sumariamente devoradas por 7 vacas magras, e isto preocupou muito. Pela cultura da época, os sonhos de Faraó tinham um aspecto muito importante em relação ao destino do povo. É porque eles acreditavam que se o Faraó tivesse bons sonhos, o povo teria bons resultados. Mas se ele tivesse pesadelos ou maus sonhos, o povo seria afetado. Este é um apoio de cabeça egípcio, uma espécie de travesseiro faraônico feito de madeira. Vários foram encontrados feitos de outros materiais como marfim, ou ainda a valiosa pedra de alabastro, e esses preciosos objetos têm muito a nos dizer sobre a importância do sonho no Antigo Egito. Os especialistas são divididos quanto ao uso desse travesseiro, um pouco desajeitado e desconfortável para os padrões atuais. Alguns pensam que ele seria, sim, de uso diário. Outros pensam que seria apenas um uso simbólico que o faraó tomaria quando estivesse no mundo dos mortos. O fato é que esses travesseiros desconfortáveis traziam geralmente pedidos de proteção e bênção dos deuses para que o faraó jamais sonhasse coisas que pudessem ser ruins para o povo. Havia inclusive manuais de interpretação de sonhos. Os egípcios realmente eram muito bons nisso. O papiro Chester Beatty III, datado da 12ª dinastia egípcia, é chamado de o papiro do sonho do presságio. Nele se diz: se um homem vê a si mesmo em um sonho de abate de um boi com as próprias mãos, bom, significa matar seu adversário. Comer a carne do crocodilo, bom, significa agir como oficial entre o seu povo. A submersão no rio, bom, significa a purificação de todos os males. Enterrar um homem velho, bom, significa florescente. Trabalhar com pedra em sua casa, bom, um homem consertará sua casa. Ver o seu rosto em um espelho, ruim, significa outra esposa. Calçados de sandálias brancas, ruim, significa vagando pela terra. Copulando com uma mulher, ruim, isto significa luto. Ser mordido por um cachorro, ruim, isto significa que ele será tocado pela magia. É claro que não acreditamos nesse tipo de coisa.
Desde Jung e Freud, sabemos que os sonhos podem trazer mensagens do inconsciente, mas, geralmente, não vão muito além disso. Mas também não negamos que, em alguns momentos, Deus falou com pessoas através de sonhos, e assim foi com o faraó do Egito. Esses sonhos estão relatados em Gênesis capítulo 41, e eles ocorreram enquanto José ainda estava como prisioneiro no Egito. Num desses sonhos, lembremos, o faraó se encontrava diante do rio Nilo. Dali saíram 7 vacas gordas, robustas, cheias de vitalidade. O sonho parecia bom. Até que do mesmo rio saíram 7 vacas magras e feias. As vacas gordas eram devoradas pelas vacas magras e certamente aquilo não seria um bom sinal. José não tarda em oferecer o sentido do sonho a Faraó e a imagem do simbolismo ele conhecia muito bem. A vaca tinha um significado muito claro para os egípcios. Ela lembrava ou simbolizava Hathor, uma das deusas mais queridas e mais devotadas em toda a terra do Nilo. Hathor aparece na paleta do faraó Narmer, de aproximadamente 3.200 a 3.100 a.C. Foi ele que unificou o Alto e o Baixo Egito. Hathor era considerada filha do deus Ra, e ela já era devotada desde os tempos pré-dinásticos do Egito. Era considerada uma deusa de proteção e de fertilidade. Ela sempre foi representada de muitas maneiras, e os egípcios consideravam que as plantações de papiro eram seu lar. Algumas vezes, Hathor aparece como uma mulher, noutras como uma vaca que amamenta suas crias. Associada à maternidade, Hathor era a mãe do deus Horus e, por instância, considerada a mãe de todos os faraós do Egito. Em seu templo, é comum ver 7 colunas representando as 7 Hathoras, ou 7 vacas sagradas. A semelhança com o sonho de Faraó não é mera coincidência. Aqui vemos na tumba da rainha Nefertari, da 19ª dinastia, a clara sequência de 7 vacas robustas, como as do sonho de Faraó, seguindo um touro celestial. São elas que garantem o nascimento seguro de todas as crianças no Egito. Veja mais esta cena do Livro dos Mortos. O rebanho é composto por 7 vacas e um touro. Diante de cada animal encontra-se uma mesa na qual ofertas de alimentos e bebidas foram deixadas. As vacas e o touro, com suas ofertas de alimento, garantem a continuidade, sustento e virilidade daquele que encomendou o papiro. Interessante que, mesmo sendo uma imagem tão óbvia, os magos de Faraó ainda assim não conseguiram decifrar o significado do sonho do rei. Mas tudo aquilo fazia parte dos eternos planos de Deus. Afinal de contas, a extremidade dos homens é a oportunidade divina, e o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó haveria de intervir mais uma vez na experiência de seu servo José. O fato de Faraó colocar um anel no dedo de José em sinal de autoridade é muito significativo. Este é um anel com selo que pertenceu a Sete I, um faraó que governou no século 13 a.C. O escaravelho solar e o nome real do monarca aparecem no selo. Foi um anel semelhante a esse que José recebera ao ser empossado como governador de toda a terra do Egito. Quanto aos 7 anos de fome, é bom anotar que, embora períodos de escassez não fossem tão comuns no Egito, eles ocorriam, vez ou outra, deixando grandes marcos registrados na história. Por ser uma região desértica, a sua agricultura não era medida tanto pelo volume de chuva, mas pela alta ou baixa do Nilo. Apesar de ser um rio tranquilo que não trazia nada daquela fúria fluvial do Tigre ou do Eufrates, o Nilo tinha uma performance variável, como aliás o é até hoje. Entre o período de cheia e seca, o volume d'água de seu leito podia cair de 106.660 metros cúbicos por segundo para menos de 2.133. Isso, é claro, foi amenizado no século XX com a construção das altas barragens de Assuã e a partir de 1964, mas antes, suas correntezas se comportavam praticamente
da mesma forma que eram na antiguidade. As águas mantinham-se baixas, desde meados de novembro, início do inverno, até maio, quando atingia o seu ponto mais crítico. A partir daí, com a chegada do verão e o derretimento das geleiras, o nível subia abruptamente de 6 a 8 metros e continuava alto assim até o ciclo seguinte. Mas nem sempre foi assim. Houve períodos em que a baixa do Nilo foi maior do que a esperada. Não houve muito fluxo de água, então nesse aspecto a agricultura foi prejudicada e iniciava-se um ciclo de fome. Os antigos egípcios estabeleceram estes marcos de pedra, chamados nilômetros, às margens do rio para predizer o seu comportamento a cada ano. Mas nem isto evitou determinadas tragédias. Temos, por exemplo, esse antigo relato escrito sobre a famosa pedra ou estela da fome, descoberta em Sehel, uma das ilhas amontoadas na primeira catarata do Nilo. O texto não é do tempo de José, e sim dos dias de Ptolomeu V Epifânio, que governou entre o terceiro e segundo século a.C. Mas ele faz referência a um outro episódio ocorrido 2.500 anos antes, no reinado de Djoser, da terceira dinastia. Assim diz o texto: Eu choro sobre o meu trono. Todos no palácio estão em angústia, porque Rapi, o Nilo deificado em forma humana, tem falhado em sua tarefa. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso e secou. Todo homem está roubando o seu semelhante. As crianças choram. O coração dos velhos está carente. Os templos estão fechados, os santuários cobertos de pó. Todos estão em desgraça. Os 7 anos de fome são ainda mencionados em hieróglifos desenhados em 2 templos egípcios. O templo de Edfu, que seria o trono de Horus, e o templo de Dendera, que seria o templo de Hathor, nesse tempo associada com Ísis, a mãe do deus Horus. Embora se tratem de referências tardias e remetam a acontecimentos cronologicamente distintos dos 7 anos de fome interpretados por José, por que não assumir a hipótese de que estas menções seriam lembranças daquela tragédia que o folclore do povo misturou com outros acontecimentos? Seja como for, as semelhanças com o episódio bíblico são realmente impressionantes. É também importante dizer que as cheias do Nilo igualmente produziam muitas catástrofes, mas os antigos faraós, como é o caso de Amenemhat III, já haviam construído lagos regulares, como o de Meres, que recolhia as águas e as redistribuía em tempos de escassez. As águas, agora sob controle, acabaram por acumular na planície um depósito de limo de fertilidade espantosa, que fez do leito do Nilo uma faixa verdejante a cortar todo o deserto. As terras do vale pertenciam aos deuses, ou ao faraó, o representante dos deuses na terra. As dos primeiros eram entregues aos templos, e o seu arrendamento revertia em benefícios para o clero local. As do último eram cultivadas por lavradores reais ou felas, destinavam-se, portanto, a manter a massa de funcionários e da população. Soldados, príncipes e chefes, nesse caso guerreiro, poderiam também ocupar as terras mediante o arrendamento. Os camponeses não eram escravos, nem servos, nem tampouco homens livres, mas rendeiros ou inquilinos do faraó. O trabalho em comum era obrigatório. Isso lança considerável luz sobre o plano de José de recolher grãos no celeiro de Faraó, de onde todos deveriam comprar o seu alimento na época da escassez. As terras dos vales eram controladas por um duplo registro cadastral, segundo os nomes dos campos e das pessoas que os cultivavam. Uma legião de escribas mantinha o cadastro sempre atualizado, e outra, a dos agrimensores, relocava as parcelas de terreno, à medida que as cheias iam baixando. Todos os anos determinavam-se previamente as áreas a serem cultivadas, cada uma em sua ordem. Os egípcios cultivavam principalmente cereais que constituíam a base da sua alimentação,
especialmente o trigo, a cevada e o sorgo. Entre os têxteis sobressaíam o papiro e o cânhamo, aos quais se acrescentou em fase posterior o algodão. Favas, lentilhas, grão de bico e alho poró integravam um elenco de legumes, ao passo que as frutas mais comuns eram o melão, melancia, romã, figo, uva. Havia também a azeitona, e não podemos esquecer da alfarroba, amêndoa e da tâmara. O Estado comprava todas as safras, cobrava os impostos e fornecia créditos aos agricultores. O nome atual dessa região, cuja redescoberta se deu relativamente há pouco tempo, é Tel el-Dava. Hoje, no entanto, reconhece-se que seria aqui, e não em Tanis, que estaria assentada a grande capital dos Hyksos, conhecida como Avares. O sítio, infelizmente, está em grande parte em ruínas. O trabalho arqueológico ainda precisa ser bem consolidado. Contudo, estas antigas pedras revelam muitas interessantes verdades acerca da história dos egípcios e a sua ligação com a Bíblia Sagrada. Avares era um centro estratégico para concentrar e organizar as comunicações entre Canaã e o Egito, tanto em sua base econômica quanto em seus intuitos comerciais e controle militar dos territórios vassalos na Ásia. O sítio desolado de hoje oculta o que foi uma grande e próspera civilização no passado. Avares foi então escolhida para ser a capital do reino na época dos Hyksos. E embora hoje a região esteja muito abandonada, há muitas casas, muito lixo aqui nesse lugar é o delta do Nilo. E foi uma região muito, mas muito fértil na época do Antigo Egito. Habilidosos no uso do arco e flecha, os Hyksos pareciam invencíveis. Seu reino foi de segurança e prosperidade. Por serem semitas como os hebreus, o regime Hykso justificaria o alto cargo de José, a terra de Gósen dada a um grupo de asiáticos hebreus, a subida posterior de um faraó que não conhecera José. Arqueólogos informaram que descobriram em escavações datadas da época dos Hyksos ou até mesmo antes deles, nada menos que 27 selos utilizados pelos funcionários do rei com o nome de Jacob ou Jacó, escritos em pelo menos 9 deles. E estes selos foram encontrados exatamente em Avares. Isto é muito intrigante. Este é um dos 27 selos descobertos. O nome Yaqub-ar, foneticamente muito semelhante ao hebraico Yaakov, é claramente grafado em egípcio antigo. Aqui você tem outro desses selos, também encontrado em Avares. Mas é aqui que começam as divergências. Alguns estudiosos pensam que esse Jacó mencionado seria um faraó semita que viveu um pouco antes dos Hyksos. Outros que seria um faraó Hykso, de ascendência Hyksa, que também dominou a região. E há aqueles mais apressados que pensam que seria o patriarca Jacó mencionado na Bíblia. A tentação de encontrar aqui uma referência direta ao Jacó bíblico é grande, mas devemos ter cautela. Por um lado, é gratuita a especulação que alguns fazem de que esse Jacó seria um adorador de Baal semita que viveu aqui. Isto é apenas uma maneira, como eu disse, gratuita de evitar qualquer paralelo entre esse Jacó e o personagem bíblico. Por outro lado, não temos dados suficientes para uma conclusão categórica. O que podemos dizer, e isto já é muito interessante, é que esses selos provam que havia semitas morando nessa região, que aqui muito provavelmente era a terra de Gósen e que o nome Jacó, um nome tremendamente semita ou até hebreu, era comum aqui naquela região. Ou seja, havia Jacó aqui, havia semitas aqui e provavelmente esse lugar tão abandonado hoje, seria a gloriosa terra de Gósen. E por fim, não podemos negar que existe uma possibilidade, ainda que mínima, de ser este o Jacó bíblico,
que teria se tornado um líder reconhecido na região. Segundo a Bíblia, o próprio faraó aceitou ser abençoado por Jacó. Isto justificaria um sinete com seu próprio nome. Inscrições encontradas na região com o título El me salva, Deus me salva, indicam que realmente aqueles que moravam aqui adoravam El, que na Bíblia é um nome dado para o Deus dos hebreus, El Shaddai. Portanto, nós temos indicativos claros de que aqui houve, no passado egípcio, uma grande presença de uma população semita. Outra coisa interessante é que Avares permaneceu como capital dos Ixos até ser destruída na 17ª dinastia, quando os egípcios liderados por Camose e Amose reconquistaram o poder. Depois disso, no entanto, Ramsés II reconstruiu a cidade, elevando-a novamente ao status de capital do seu reino, e a rebatizou com o nome de Pi-Ramose ou Pi-Ramsés, que significaria algo como a casa dos Ramessidas, isto é, da linhagem de Ramsés. Este é mais um indício de que aqui seria a mesma cidade celeira que os hebreus ajudaram a construir, conforme mencionada no livro do Êxodo. Mas o assunto do Êxodo será tratado noutros programas que ainda vamos fazer. Por enquanto, continuaremos por aqui em busca de novas pistas sobre a presença de José, seus irmãos e os hebreus aqui no Egito. Não perca a continuação na série Egito do Evidências. Semana que vem no Evidências. Como Deus muda as coisas. José chegou aqui ao Egito como escravo e acabou se tornando o secretário particular de uma pessoa poderosa, a mais poderosa da terra naquele tempo.